Mateus 7, 13 e 14 diz: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. O que Jesus quer dizer com essas palavras? Ele está nos dizendo que existem dois caminhos na vida. Um leva à destruição e o outro leva à vida. A ideia de exclusividade é um conceito desafiador, apresentado por Jesus. Ele nos diz que o caminho para a vida eterna é exclusivo, e não facilmente encontrado em um mundo que muitas vezes celebra a inclusividade e a abertura. É crucial entender que, quando se trata da nossa salvação, nem todos entrarão no reino dos céus. Jesus nos chama para reconhecer que apenas alguns descobrirão e seguirão o caminho da salvação. Essa verdade é ao mesmo tempo séria e humilde. Considere o contraste entre popularidade e retidão. A porta larga e o caminho amplo simbolizam a atração pela conformidade às normas sociais e a indulgência em prazeres mundanos. Essas tentações podem ser sedutoras, nos afastando do caminho estreito que leva à vida, o caminho estreito da retidão. O caminho amplo pode parecer mais fácil de percorrer, cheio de gratificações imediatas, mas leva à destruição espiritual. É o caminho que muitos escolhem, impulsionados pelo desejo de se encaixar e buscar a aprovação do mundo. Em contraste, a porta estreita e o caminho estreito representam o caminho da retidão. Este caminho nem sempre é popular e pode ser desafiador percorrê-lo. Exige autodisciplina, autossacrifício e um compromisso profundo com a vontade de Deus, mas leva à vida eterna. É o caminho do discipulado que nos pede para tomar nossa cruz diariamente e seguir Jesus. É o caminho onde priorizamos nosso relacionamento com Deus acima de tudo. Irmãos e irmãs, esses versículos nos compelam a examinar honestamente nossas vidas. Estamos caminhando pela estrada larga e fácil, impulsionados pelos desejos da carne e pela aprovação do mundo? Ou estamos no caminho estreito, buscando a retidão e a vida eterna? É uma pergunta que cada um de nós deve responder, e a resposta importa não apenas para a nossa jornada terrena, mas para a eternidade. Escolher a porta estreita significa escolher Cristo, abraçando seus ensinamentos e vivendo uma vida de fé e obediência. Significa rejeitar a atração pela popularidade e permanecer firme em nosso compromisso com o reino de Deus. Pode ser um caminho solitário em alguns momentos, mas é um caminho que leva à vida abundante prometida por nosso Salvador. Ao meditarmos sobre estas palavras, lembremos que a escolha é nossa. Jesus nos convida a entrar pela porta estreita, segui-lo no caminho estreito e descobrir a profunda beleza de uma vida vivida em sua presença. Que tenhamos a coragem de fazer essa escolha, pois é uma escolha que conduz à vida eterna, uma escolha que nunca nos deixa desejando mais. O apóstolo Paulo, em Gálatas 1:10, afirma: Porventura, busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. As palavras de Paulo ecoam os sentimentos de nosso Senhor Jesus. Na passagem de Mateus, lembrando-nos que o caminho estreito, embora muitas vezes encontre resistência e até hostilidade do mundo, é o caminho que vale a pena escolher. Um mundo impulsionado pela busca de popularidade, reconhecimento e aprovação dos outros, devemos permanecer firmes em nosso compromisso com Cristo. Devemos declarar com convicção: prefiro ter Jesus e o mundo inteiro me odiar do que ser amado pelo mundo e não ter Jesus. Nossa fé em Cristo deve ser inabalável, nossa lealdade a Ele, firme, e nossos corações voltados para buscar sua aprovação acima de qualquer outra. Lembremos que o amor e a aprovação do mundo podem ser volúveis, temporários e muitas vezes baseados em padrões mundanos. Em contraste, o amor de Jesus é constante, inabalável e eterno. É um amor que ultrapassa todo entendimento e preenche os mais profundos anseios de nossas almas. O caminho que leva à destruição é amplo e fácil,
e muitas pessoas escolhem segui-lo. Esse caminho é caracterizado pelo egoísmo, pecado e rebelião contra Deus. As pessoas nesse caminho frequentemente são impulsionadas por seus próprios desejos e ambições, sem consideração por Deus ou sua vontade. Na contração, o caminho estreito que leva à vida demanda sacrifício, autocontrole e compromisso com a vontade de Deus. É um caminho que nem todos escolhem, mas é o caminho que nos conduz à vida eterna em comunhão com Cristo. Contraste esse caminho que leva à vida, pois é estreito e difícil. Este caminho é caracterizado pelo desprendimento, obediência a Deus e disposição para sacrifícios por amor a Ele. As pessoas neste caminho reconhecem sua própria pecaminosidade, a necessidade de salvação e confiam em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Elas buscam segui-lo e viver de acordo com seus ensinamentos, mesmo quando é difícil. O caminho para a destruição é descrito como amplo e fácil, o que deve abrir os seus olhos, pois a porta é larga e o caminho é fácil, levando à perdição, e são muitos os que entram por ele. É fácil ir para o inferno, basta seguir a corrente deste mundo, basta seguir a direção deste mundo. Tudo o que este mundo promove conduz as pessoas à destruição. O mundo promove a promiscuidade sexual, que leva à destruição. O mundo promove a imoralidade sexual, que leva à destruição. O mundo promove a destruição da instituição do casamento, o que leva à destruição. O mundo incentiva as pessoas a focarem apenas nos desejos da carne, e isso leva à destruição. O Deus deste mundo é o caído. O Deus deste mundo é Satanás. A Bíblia nos diz isso. Infelizmente, a maioria dos cristãos, quando pensa em Satanás agindo na terra, pensa em demônios, espíritos malignos e atividades paranormais. Mas isso é apenas um único nível da operação desse ser satânico. Ao olhar para Satanás e este mundo, não pense apenas em demônios, espíritos malignos e atividades paranormais. Não pense apenas no ocultismo, bruxaria e rituais. Você também precisa observar os sistemas do mundo. O Deus deste mundo é Satanás, e os sistemas do mundo estão promovendo suas agendas. Quando o diabo levou o Senhor Jesus Cristo a um monte muito alto e mostrou a ele todos os reinos do mundo em seu esplendor, dizendo: "Tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares." Aquilo não foi uma bravata vazia. Os reinos deste mundo são dele e ele pode dá-los. Basta observar o sistema mundial em que vivemos. A cultura exclui Deus e as Escrituras de suas conversas diárias. Não apenas a cultura exclui Deus, mas a cultura se torna totalmente contrária. Destruição, hostilidade em relação a você é expressa se mencionar Deus ou Jesus Cristo. Isso é verdade nas notícias, na política, nas comunidades acadêmicas e nos locais de trabalho. Isso não é por acaso. Em 1 João 2,15 e 17 está escrito: "Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre." Amados, digam um glória aleluia bem alto. Só Jesus Cristo salva. Aqui, em 1 João, no capítulo 2, onde diz: "Não ameis o mundo, nem o que no mundo há." O escritor não está se referindo ao mundo em termos do mundo físico, como a terra, o mar, as árvores e as plantas. Ele está se referindo aos sistemas do mundo. O Deus deste mundo enganou o mundo e as pessoas do mundo, fazendo com que tentassem viver e funcionar à parte de Deus. Digo que ele os enganou porque a verdade é que nenhuma pessoa nesta terra está funcionando sem Deus. Sem Deus, seu coração não bateria mais uma vez. Sem Deus, nada aconteceria. Pode existir o Deus deste mundo que enganou o mundo e as pessoas do mundo. O sistema mundano de Satanás é um buffet que oferece algo para todos que rejeitam Deus, seja essa pessoa moral ou imoral, religiosa ou não religiosa, educada ou simples, rica ou pobre. O Deus deste mundo tem algo para todos.
Mas por que tantas pessoas escolhem o caminho amplo que leva à destruição? A principal razão é que este caminho é mais fácil e confortável. Permite-nos indulgir em nossos desejos, vivendo para nós mesmos, sem ter que enfrentar nossa própria pecaminosidade ou nos submeter à vontade de Deus. Este caminho permite alimentar a carne e todas as suas vontades e desejos. É o caminho do vai em frente. Sinto vontade de praticar fornicação hoje? Vai em frente. Sinto vontade de cometer adultério hoje? Vai em frente. Sinto vontade de semear discórdia entre as pessoas hoje? Vai em frente. Sinto vontade de destruir um casamento hoje? Vai em frente. Sinto vontade de manipular as pessoas para que façam o que eu quero? Vai em frente. Este caminho é um caminho que permite que as pessoas vivam da maneira que desejam, sem o temor de Deus. Este caminho é a escolha daqueles que buscam satisfazer seus próprios desejos, ignorando a vontade de Deus. Permite que as pessoas vivam uma vida sem pensar no fato de que um dia serão julgadas. Outro motivo é que muitas pessoas estão enganadas. Podem pensar que estão no caminho certo. Como mencionei anteriormente, o sistema mundial de Satanás é um buffet que oferece algo para todos que rejeitam Deus. O Deus deste mundo tem algo para todos. Muitas pessoas no mundo hoje não gostam de ser corrigidas quando estão erradas. Elas estão cheias de orgulho e frequentemente justificam suas ações. Quando você escolhe o caminho da vida, deve estar pronto para aceitar correção. No entanto, isso é algo que muitos não conseguem abraçar. É por isso que escolhem seguir uma direção onde não serão responsáveis por suas ações. E esse é o caminho amplo. O caminho amplo permite que você dite sua própria vida. A verdadeira salvação, a verdadeira redenção, coloca você no caminho estreito. A salvação o apresenta à família de Deus, a um Deus que se importa com como você vive sua vida, um Deus que se envolve em sua vida. Sim, você pode se desviar do caminho às vezes. Sim, você pode sair do caminho estreito às vezes, mas, em geral, sua vida está direcionada para Deus. A direção direta é em direção a esse caminho. O caminho estreito é um caminho que te força a não ser egoísta. Muitas pessoas não irão para o céu porque são egoístas. O pecado torna você egoísta, fazendo com que pense apenas em si mesmo e não nos outros. Deus nos instrui a amar os outros da mesma maneira que Cristo nos amou, mas quase todos dizem que estão cuidando de seus próprios negócios e não se importam com o que acontece com seus vizinhos, parentes ou outras pessoas ao seu redor. Não há amor em seus corações. Eles quebraram o maior mandamento de Deus. A falta de perdão é outro fator que leva as pessoas ao caminho amplo. Muitas pessoas guardam ressentimento, amargura, raiva e atitudes vingativas. Lembre-se de que a Bíblia diz que não podemos ser perdoados de nossos pecados se não perdoarmos os outros. Aqueles que acham difícil perdoar ainda carregam o peso de seus próprios pecados. E o pecado é o caminho para o inferno e o fogo eterno. Muitos ficarão surpresos ao descobrir que seus nomes estão ausentes no livro da vida. Você estará entre o número dos santos que marcharão alegremente em direção ao céu. Vamos examinar as coisas conforme estão listadas nas Escrituras sobre as pessoas que não irão para o céu. Essa lista é conhecida como uma chamada dos condenados. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. As 10 coisas mencionadas em 1 Coríntios 6, 9 e 10 são as coisas que as pessoas no mundo atual amam fazer. As pessoas se tornaram más, e tudo o que desejam fazer são coisas que são ímpias. Os desejos da carne e a pressão dos prazeres do mundo têm superado o desejo pela justiça de Deus na humanidade. Jesus deixou claro ao falar sobre as pessoas que herdarão o reino de Deus. São aqueles que são pobres de espírito. Mateus 5:3. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Os pobres de espírito são aqueles cujo coração estão após os ensinamentos do Senhor.
São as pessoas que sempre têm fome e sede pela mensagem de Cristo, sempre ansiando aprender e ouvir a palavra de Deus. O oposto disso é verdadeiro para as pessoas que não irão para o céu. São aquelas que estão sempre saturadas espiritualmente, sem tempo para Deus. Elas priorizaram e valorizaram outras coisas em vez de Deus, e a palavra de Deus não tem significado em suas vidas. Os ensinamentos de Jesus são como ruído para elas. Como podemos garantir que estamos no caminho estreito que leva à vida? Não podemos conquistar o caminho para o céu por meio de nossas próprias boas obras ou esforços. Em vez disso, devemos confiar em Jesus Cristo e em seu sacrifício na cruz pelos nossos pecados. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados e entregar nossas vidas a Ele como nosso Senhor e Salvador. Devemos buscar seguir Jesus, crer nele e viver de acordo com seus ensinamentos. Isso envolve a leitura e o estudo da Bíblia, a oração e a comunhão com uma comunidade de crentes que possa nos apoiar e encorajar em nossa fé. Devemos também buscar obedecer à vontade de Deus em nosso cotidiano. Por fim, devemos compartilhar a mensagem do Evangelho com os outros. Não podemos manter essa boa notícia apenas para nós mesmos. Precisamos compartilhá-la com aqueles ao nosso redor para que eles também tenham a oportunidade de escolher o caminho estreito que leva à vida. Se apreciou o conteúdo deste vídeo, não se esqueça de dar um like e se inscrever no nosso canal Origens de Deus, Motivarei. Compartilhe suas opiniões nos comentários. Esteja preparado para o que o futuro reserva. Que Deus ricamente abençoe a sua vida.